Boa noite, igreja. Feliz semana a todos. É um prazer tê-los aqui na casa de Deus. É um prazer estar aqui também para falar do amor de Deus para nós, dos planos dele para a minha e a sua vida. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, ergue as mãos, deixa eu ouvir aqui. Amém. Deus seja louvado. Eu quero dar boa noite também aos amigos que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês de grande maneira. Aos amigos que nos visitam aqui também, eu quero desejar aqui um abraço gostoso para vocês. Quantos que nos visitam essa noite, eu posso ouvir erguer as mãos? Vamos dar um abraço nesses amigos que nos visitam, por favor? Dê um abraço neles. Isso mesmo. Dê boas-vindas, boa noite. Se levante do lugar, vá até aquele amigo que está ali, vindo, quem sabe, pela primeira vez. Muito bem, isso é muito bom. Eu acho que ultimamente vocês têm visto as notícias e essas notícias têm nos deixado um pouco preocupados, não? Deus nos conforta e diz que nós devemos focar no céu, isso é um fato. Esses são sinais claros no que estamos vivendo no Brasil hoje, no contexto político, de que, por mais que eu tenha esperança que as pessoas possam melhorar no amor de Cristo, a profecia diz que o fim está próximo. E a questão de caráter, de honestidade, de moral, ia descer ladeira abaixo. Eu acho que vocês estão vendo que os valores de nossos políticos, ou da grande maioria de nossos políticos, têm nos entristecido, não? Eu tomo um pouco de cuidado ao falar sobre isso, porque também nós temos valores, muitas vezes invertidos. Nós criticamos muitos deles pela corrupção, mas nós, em algum momento ou outro, também podemos agir de maneira corrupta. Quantos aqui, às vezes, não aproximaram-se de uma vaga de automóvel, de estacionamento nas ruas? Eu vou aproveitar esse tempinho aqui, eu vou deixar sem pagar, enfim. Nós devemos ter cuidado para com isso. Pecado para Deus é a mesma coisa, as consequências são diferentes. É por isso que essa noite eu gostaria de falar sobre valor eterno com você. Quais são os valores eternos? Será que o nosso coração está flamejando por isso? Será que nós entendemos esse contexto de valores eternos? Quais são os valores que nós estamos vendo neste mundo? Qual é o valor que Cristo plantou no seu coração ou deseja plantar em seu coração? Quais eram os valores que Deus plantou no início da humanidade para que essa humanidade continuasse perfeita com Adão e Eva, mas não continuou? E foi se perdendo e foi caindo. Nós vamos estudar sobre isso. Eu achei interessante uma definição de valores. Eu gostaria de passar aqui para vocês. Diz assim: valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou de uma organização. De uma empresa, por exemplo. Que determinam a forma como a pessoa ou a organização se comportam e interagem para com o próximo. Essa palavra pode significar merecimento, pode significar talento, reputação, coragem, valentia, homens e mulheres valorosos, valores. Assim podemos afirmar que os valores humanos são valores morais que afetam a conduta das pessoas. Mas eu achei interessante a parte final, o último parágrafo, a metade do último parágrafo que diz assim: alguns autores afirmam que nos dias de hoje, a maior crise que o ser humano pode enfrentar e que estamos enfrentando, aqui faz uma ressalva, é uma crise de valores. Pois essa crise vai afetar a humanidade, que passa a viver de forma egoísta, de forma cruel e de forma violenta. Valores. Quais são os nossos valores, queridos? Abram suas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus 19. Versos 16 ao 22. Mateus 19, dos versos 16 ao 22. Esse é um texto conhecido. Nós vamos ouvir sobre o jovem rico.
Vou procurar aplicar de uma maneira diferente de quem sabe já tenhamos ouvido. Vou tentar, na verdade, mas eu gostaria de ler o texto bíblico aqui com vocês. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Amado Mestre, Deus Todo-Poderoso, nosso Criador e Mantenedor, bendito seja o Teu nome, pois estamos diante de Ti, a autoridade suprema não só deste mundo, mas deste universo. Humildemente nos colocamos em Suas mãos, reconhecendo que somos falhos e pecadores. E convidamos ao Senhor, Santo Espírito, permeando os nossos corações, perdoar os nossos pecados e nos ajudar, Pai, a conversar daquilo que o Senhor quer que nós conversemos. Abra os nossos ouvidos, nos tire das distrações várias que estão ao nosso redor e nos nossos pensamentos. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico tem como título essa pequena perícope, o jovem rico. Diz assim, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, a Jesus no caso, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta interessante, não? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom, jovem? Bom só existe um. Mas entre outras palavras, se queres, porém, entrar na vida eterna, Jesus disse aqui para ele, guarda os mandamentos. Importante essa afirmação de Cristo. No mundo onde as pessoas desconsideram a guarda dos mandamentos, Cristo Jesus, a qual todo mundo cristão professa amar e seguir, ele mesmo disse, guarda os mandamentos para ter a vida eterna. O verso 18 continua esse diálogo. E ele lhe perguntou, o jovem, quais? E Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda, bom mestre? O que me falta ainda? E aí Jesus vai na veia da situação, vai no ponto. Disse-lhe Jesus, verso 21, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Verso 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono do quê, meus queridos? De muitas propriedades. Neste mundo em que vivemos, meus amados, é muito fácil de nós invertermos os valores. Principalmente o valor eterno, de acordo com a Bíblia. Parece ser importante nos empenharmos naquilo que nós, como humanos, queremos. Mas, na verdade, tudo isso é apenas miragem no deserto. Miragem no deserto. Parece que é importante, mas não é. Propriedades, dinheiros, posse, conta bancária poupuda parece nos dar segurança. Porém, apenas são ilusão. Eu não quero aqui fazer apologia para você vender suas coisas e viver na pobreza. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Uma leitura superficial dá a entender isso. Não é esse aspecto. A Bíblia se reporta a homens riquíssimos, fiéis ao Senhor. Nós vamos trabalhar isso melhor. Viemos para o mundo sem nada e certamente nada levaremos dele. Nós só vamos levar uma coisa, que é o nosso caráter. E o nosso caráter não é mensurável como é mensurável posses, bens, propriedades, valores humanos que estão neste mundo. Jesus nos prometeu a vida eterna se apenas crermos nele e estivermos determinados a dar-lhe a nossa vida. Algo que o jovem rico não conseguiu dar. Não deu a vida dele.
Porque a vida desse jovem estava pautada naquilo que ele mais amava. Ele não amava mais a Deus, ele amava mais o que tinha. E nós precisamos refletir nisso. Porventura estamos amando mais o que temos? Estamos amando mais a nossa família, por exemplo, os nossos amigos, a nossa profissão, o nosso bem-estar financeiro? Muitos estão menosprezando a vida eterna porque consideram este mundo mais importante. Seus valores estão completamente equivocados. Já parou para pensar nisso, que os nossos valores podem estar completamente equivocados? Essa tarde eu parei para refletir um pouco na palavra do Senhor, no que eu ia trazer aqui, que Deus me tocou no coração desde quinta-feira, este assunto. E comecei a parar para pensar em valores. E em uma conversa com a minha esposa hoje no quarto, eu fiquei um pouco chocado de ver que muitas vezes o nosso valor pode estar muito mais neste aparelhinho aqui do que no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você fosse fazer uma viagem de férias, um momento ansiado por você e por sua família, e estivesse andando mais ou menos uns 40 quilômetros, e se desse conta que você havia esquecido o seu celular em casa, o que você faria? Pode dizer. Olha o cara de sorriso de vocês, não é pegadinha, é isso mesmo. Nós voltaríamos. Meu amigo, não importa, como é que eu vou ficar sem meu celular? Não é verdade, queridos? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Se é que nos iríamos lembrar, se você estivesse saindo de sua casa para a viagem, tivesse andado também 40 quilômetros, e se desse conta que esqueceu a sua Bíblia, o que você faria? Voltaria para buscar no mesmo anseio? Os valores eternos estão pautados naquilo onde o nosso coração aprecia mais. Se o nosso coração aprecia mais ao Senhor, a volta dele, ao estudo de sua palavra, a nossa comunhão, a nossa compenetração nas palavras bíblicas. Jesus mesmo disse: quer ter a vida eterna, guarde os meus mandamentos. E os mandamentos estão explícitos em várias páginas da Bíblia, aplicados de diversas formas. É muito provável que nós voltássemos para buscar a Bíblia. Mas às vezes nós nem lembramos de colocá-la nas malas. Quais são os nossos valores, meus amados? Quais são os nossos valores? Eu achei interessante uma citação do livro Desejado de Todas as Nações, na página 520. Atentem para este texto. Esse texto ele é muito singular, muito importante. Olha o que diz. O jovem rico queria o tesouro celestial. Ele ansiava o tesouro celestial. Não foi à toa que ele buscou a Cristo perguntando: o que hei de fazer para ter a vida eterna? Ele queria a vida eterna. Mas desejava igualmente as vantagens temporais que as riquezas lhe trariam. O seu coração estava dividido. O que divide os nossos corações? Ainda diz: entristeceu-se de que existissem essas condições. Queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer um sacrifício. Dói fazer sacrifício, dói fazer escolhas. Dói. Dói muito. O custo da vida eterna figurou-se-lhe demasiado grande e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E no mundo de hoje, muitos se assemelham ao jovem rico, no contexto financeiro, mas em outros contextos também. O que temos amado mais? Quais são os nossos valores? São valores eternos ou são valores temporais? Não se pede a todos que abandonem as riquezas. Claro que não pode ser isso. Observe esse templo lindo que nós temos aqui. Não teve um custo pequeno. Precisou-se de valores altos para construir, para manter.
Em nenhuma página da Bíblia Jesus é contra as riquezas. Ele é contra as pessoas ou os valores, mas ele é contra a pessoa amar mais as coisas temporais do que o reino celeste. Parece um clichê esse tipo de mensagem, não? Essa minha fala. Nós sabemos disso, pastor. A gente diz que sabe. Sabemos tanto que continuamos trilhando o mesmo caminho. Quais são os nossos valores? As riquezas para aquele jovem eram o ídolo dele. Se nós abrirmos nossa Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz, não adorar ídolos e imagens. Satanás ele é muito astuto. Há muitos anos atrás, o ídolo literalmente precisava ser ajoelhado e adorá-lo e reverenciá-lo. Eram postes ídolos, eram figuras de humanas, figuras de animais, o próprio sol. Mas hoje se mudou de figura. Você normalmente, no contexto nosso brasileiro, não vê pessoas adorando ídolos desta forma. São ídolos disfarçados. As riquezas eram o ídolo do jovem rico. E ele não deu ouvidos ao mestre e foi embora. E infelizmente, de acordo com o relato bíblico, ele perdeu sua parte no reino celeste. Quem sabe a riqueza não seja o seu ídolo. Mas procure cavar em seu coração e fazer uma análise interior. O que você tem adorado mais que o Senhor? Lucas capítulo 12, versos 19 e 20, eu apenas vou citar, não precisa abrir suas Bíblias, diz assim, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? O contexto do texto era muito simples, era uma pessoa que folgava a vida no contexto do jovem rico, quem saiba. E ele estava tranquilo, feliz, abastado. Tranquilo em suas convicções e seus valores terrenos, mas não valores eternos. E Deus disse que ele era louco. Deus sabia que ele ia perder a vida e falou, nessa noite vão pedir a sua vida, a sua alma. E o que você tem? Para que servirá? O seu caráter está corrompido. Esse caráter não te dá direito de entrar no reino celeste, porque você ama mais as coisas deste mundo do que a mim. Como é que você vai ficar no céu desse jeito, meu filho? Este homem havia feito provisão para o futuro e posto em segurança os seus bens temporais. Não é errado fazer provisão para o futuro. Esta semana e semana passada eu estava trabalhando, por exemplo, numa poupança para o João Pedro, e um valor investido que eu quero investir com a minha família, fazendo provisão para o futuro. O ponto está em eu amar mais isso do que aquilo que Deus me pede para amar. O foco é amor. Deus é amor. Mas Satanás é muito astuto e nas ciladas da vida eles não colocam percalços para que a gente desfoque e os nossos valores ficam terrenos. Mateus 6, 19 e 20 diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros no céu sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem. Pelo contrário, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem corroem. Amar mais a Deus, como é essa questão? O exemplo que eu dei no celular no começo é um exemplo interessante para nós vermos quem nós estamos amando mais. Parece que eu não tenho dificuldades com esse baixinho aqui, ó. Mas tenho. Foi sobre isso que eu estava conversando com minha esposa hoje à tarde. Parece que às vezes nós amamos mais passar tempo com coisas deste mundo do que com Deus. E eu fiquei refletindo, meu Pai, será que está faltando em mim aquela garra, aquela gana, aquele desejo de cavucar, aprofundar-se no estudo bíblico, cavar a Bíblia? Nós não temos mais isso, meus amados. E os valores eternos são adquiridos aonde? Pelo estudo da Bíblia. Não há outra possibilidade, ele não vem por osmose. Ele não vem por você estar ao lado de uma pessoa consagrada. Ele vem pelo seu esforço. Nós precisamos pagar o preço de estudo e também nós precisamos pagar preços de renúncias. Mas isso é algo muito particular. Eu estou sendo muito generalista e tenho que ser, porque cada pessoa tem os seus percalços, suas lutas e dificuldades nesse aspecto. Os tesouros deste mundo são corruptíveis. No entanto, o tesouro que Jesus oferece é absolutamente seguro.
absolutamente seguro. Queridos, analisem. Em que temos segurança neste mundo? Pensem comigo. Se não em Deus. Momentaneamente você pode se sentir seguro por algum aspecto da sua vida, naquilo que você deposita confiança aqui. Mas em um momento. Marcos 8,36 diz: que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui eu quero fazer uma comparação. Nós estamos num contexto político complicado e vemos pessoas corruptas, não? Os valores deles são valores que não são legais. Muitos estão presos. Por mais que tenham cifras milionárias escondidas por aí ainda, é muito provável. Do que adianta estar na cadeia para não usufruir disso? Ah, mas minha família está usufruindo. Tudo bem. Mas eu quero dar um exemplo que eu escutei essa semana. Eu assisti uma palestra, na verdade uma entrevista com a Melinda Gates. Ela é esposa do senhor Bill Gates, o homem mais rico deste mundo. Que mulher humilde. Ela propôs para o seu esposo, estou sendo um pouco sintético aqui, há muito mais, em doarem dos 20 bilhões, não milhões, bilhões, 10 bilhões para uma fundação, e o dinheiro aplicado nesta fundação, o juro disso, seria revertido para os trabalhos sociais de amor ao próximo. Ela é uma mulher cristã, meus amados. É muito bonito ver os valores eternos que ela tem no coração. De dizer que ela faz isso por amor às pessoas, e esse amor dela vem de Deus. Ao dizer que os valores em sua casa eram completamente diferentes do que nós vemos na sociedade. Ela disse que ela parou de trabalhar para ensinar os seus 3 filhos a tirar o lixo e jogar para fora, lavar a louça do jantar. E a gente olha uma família assim e pensa, mas devem viver numa luxúria. Realmente, são muito ricos. Devem aproveitar das benesses que o Papai do Céu permitiu. Mas eles honram o nome do Senhor com tanto que tem, doando 10 bilhões. Se eles não fizessem essa aplicação, esses 10 milhões iriam acabar. Então, pensando nisso, eles colocaram num fundo de rentabilidade para que do dinheiro do lucro eles façam as suas ações. Esse dinheiro nunca vai acabar. Olha que inteligência. Dado por Deus. Ela não está juntando o tesouro nessa terra, por mais que tenha muito tesouro, capital nesta terra. Mas o caráter dela é mais nobre, é mais válido. Ver esses exemplos, meus amados, de diversas pessoas ao redor desse mundo, nos abre os olhos para vermos o quão mesquinho às vezes nós podemos estar sendo. Em quem estamos nos apegando? Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Sabe, meus amados, Paulo aqui traz um exemplo. Esse exemplo é o mais importante desta noite. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Ele traz o exemplo de nada mais, nada menos do que Jesus. De como Jesus via essa questão dos valores. E aqui agora é um convite para nós nesse texto. Olha o chamado que Paulo nos faz, a exortação, o estímulo. Filipenses 2, versos 5 a 8. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento é esse? Vamos olhar para o texto novamente. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Aqui Jesus tem seus valores bem claros, como um cristal. Literalmente, ele esteve disposto a pagar o preço com sua vida, a fim de que nós, eu e vocês, tivéssemos a vida eterna. O que fazemos muitas vezes é desconsiderar isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, diz Mateus 5, verso 6.
Jeremias 29, verso 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós não achamos a Deus porque não buscamos de todo o nosso coração. Mas voltamos de todo o coração, 40 quilômetros, para buscar os nossos valores terrenos. Não há dúvida. Os bens eternos têm elevada prioridade. Há muitas coisas nessa vida que devemos fazer e que não são espirituais. Nosso trabalho, cuidado e afazeres domésticos, etc. Nisso nos devemos envolver com o melhor de nossas forças. Mas o nosso coração não deve amar mais essas coisas do que os valores eternos. Eu sempre digo que eu adoro ver essa imagem pintada na parede de nossa igreja. Eu gosto de chegar mais cedo, muitas vezes aqui, e ficar com meu filhinho João Pedro. João Pedro, olha Jesus. E ele, Jesus, Jesus. Desde cedo eu me preocupo em ensinar valores eternos para mim, meu filho. Ele está aprendendo isso. Precisamos sentar mais com a Bíblia, meus amados. Aprendendo os valores eternos. Mateus 13, verso 44 a 46. Abram suas Bíblias, por favor. Este é o antepenúltimo texto. Nós vamos ler mais 2 textos para concluirmos a mensagem. Mateus capítulo 13, versos 44 ao 46. Olha que interessante, queridos. Aqui Jesus está, nesta parábola, trazendo um exemplo de como é o reino celeste. E aqui diz assim, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, trabalhando, achando, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. Agora olha o segundo exemplo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Olha com que intensidade e com que intencionalidade Cristo diz essas palavras. E o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, as transcreve para o texto bíblico. Olha a gana, o desejo, o foco deste homem que alcançou esse tesouro, essa pérola do campo. Vendeu tudo o que tinha e foi para pegar aquele tesouro. Nessas 2 parábolas, quando esses homens estavam preparados para sacrificar-se a fim de comprar o campo, contendo o quanto eles estavam a fim de sacrificar-se para buscar esse tesouro? Completamente, totalmente. Isso é quando Deus deseja. Isso é o quanto Deus deseja que nós façamos em nossas vidas. Nessas parábolas, o campo representa a Escritura. Aquele homem estava trabalhando aonde? No campo. E achou o quê? O tesouro. Vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. O campo é a Bíblia. O tesouro é a mensagem dela, é o Evangelho. E a pérola de grande preço, meus amados. Jesus Cristo, nosso Salvador. Precisamos trabalhar neste campo. Necessitamos arar. Necessitamos arrumar a cerca. Necessitamos adubar. Necessitamos ler e estudar. Eu quero concluir a mensagem dessa noite convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, mais uma vez, capítulo 19 agora. Mateus capítulo 19, versos 27 ao 29. Mateus 19, versos 27 a 29. Aqui é um diálogo lindo, conhecido, entre Cristo Jesus e Pedro. Qual é o contexto? Pedro estava preocupado.
como você está ouvindo essa noite, e ouvindo esse apelo do Senhor, Jesus fez esse apelo pessoalmente a Pedro. Pedro, deixe tudo, vem e segue-me. Vamos ouvir o que o relato diz? Qual foi a atitude de Pedro? Verso 27. Diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Tente imergir nesse texto e ver o anseio e a preocupação de Pedro. Era algo novo para ele. Pedro estava inseguro. Ao mesmo tempo que ele queria segurança, o seu Salvador estava em sua frente, ele estava também titubeando, tinha suas dúvidas. Verso 28 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E o verso 29 diz, Jesus falando, palavras de Cristo Jesus, o meu e o teu Salvador, o motivo de estarmos aqui: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará o quê? A vida eterna. Pense aqui comigo, meu amado. Pedro estava trabalhando no campo. Estava há muito tempo ao lado de Cristo, estudando a Bíblia, aprendendo com o próprio que inspirou a Bíblia. Que privilégio, não? Nós podemos ter esse privilégio cotidianamente. Mas no momento que ele se sentiu convocado para algo mais relevante em sua vida, para uma entrega completa, como o jovem rico foi exortado e o jovem rico negou, ele declinou, mas Pedro não, ele creu e seguiu e se tornou quem se tornou. A paz veio em seu coração. Por isso eu gostaria de fazer uma consideração para vocês. Neste campo que devemos cavucar, devemos plantar, arar, jogar as nossas sementes, a Bíblia. A que distância nós estamos da cruz do Calvário? A cruz do Calvário tem sido de que valor para nós? Nós cremos verdadeiramente na cruz de Cristo? Você pode dizer sim, eu creio na cruz do Calvário? Nós podemos saber, crer, o diabo próprio crê, mas estamos vivendo para Ele? Essa vida aqui, meus amados, só nos traz aflição. E a gente não sabe até quanto ela vai durar. Mas pela fé e pela vida eterna, a proposta do Senhor é: tenha valores eternos, are esse campo, passe tempo comigo, para que você se edifique e tenha um tesouro celeste. É sobre isso que eu gostaria de convidar o trio que cantou no início. Ele vai cantar uma bela canção, falando que a cruz do Calvário custou tanto por mim e por você, que nós devemos aceitar o convite de Jesus, de termos valores permanentes e verdadeiros, eternos. Se porventura você sentir no fundo do seu coração o desejo de se entregar para Cristo verdadeiramente, permitindo que esses valores eternos inundem o seu ser, eu vou pedir que você venha aqui pertinho de mim, como eu faço sempre quando eu prego. Eu quero ter o prazer de orar ao seu lado e lhe estimular, de acordo com a palavra de Deus, que há muito mais valor no céu do que nessa terra. Vamos ouvir essa bela canção. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz.
apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Oh, pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar. Oh, sim, eu creio em Jesus, pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz eu quero sempre estar. Oh, sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Mateus capítulo 6, verso 21 nos diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração, estará o teu coração. Amados, Jesus ama vocês de uma maneira tão ímpar que a gente perde muito em não nos aproximar mais dele, de não cavar este campo verdadeiro. Aqui sim você pode plantar e fixar suas raízes. Aqui não há decepção. Aqui há privação. Nós devemos negar o nosso eu. As pessoas têm uma imagem de Deus um pouco equivocada muitas vezes. Deus é amor, Ele é bondoso, Ele me entende, Ele é bonzinho, Ele sempre vai passar a mão na minha cabeça. Sim, Ele sempre está disposto a te amar. Mas Deus também é justo. Nem tudo nessa vida é fácil, meus amados. Principalmente quando nós temos que tirar do nosso coração os tesouros terrenos e permitir que os tesouros celestes habitem nele. É por isso que muitos vieram aqui na frente e muitos se levantaram. Não deixem de lado esse campo que precisa ser arado por você. Permita que os valores eternos que estão nessas palavras passem o seu coraçãozinho e você aprenda verdadeiramente o que é verdadeiro para nossas vidas. Para que quando você sente em seu trabalho, dirige o seu carro e vai passar num pedágio, aquela moça do pedágio, o rapaz do pedágio, olhe você uma pessoa diferente. Olhe Cristo através do seu olhar. Amados, nós precisamos ter a imagem e semelhança de Cristo para herdarmos os céus. Porque os valores externos eram as lições diárias de Cristo. Repita o texto, porque onde está o teu coração, aí estará também. O teu tesouro, aí estará também o seu coração. Será que há alguém aqui
que não é membro desta igreja e tem o desejo de aprender um pouquinho mais desse tesouro celeste? Sabe como é? É muito simples. É aprender a estudar essa palavra. Eu estudo a Bíblia com frequência com as pessoas durante a semana. É um prazer poder ensinar para essas pessoas. A igreja adventista se preocupa muito com isso. Existe alguém aqui que tem o desejo de aprender um pouco mais desse tesouro verdadeiro? Eu posso ver uma mão aqui, ou uma pessoa vindo até aqui. Alguém que tem o desejo verdadeiro de aprender mais sobre a palavra do Senhor, mais profundamente? Você gostaria, minha amada? Que bom, Deus seja louvado. Qual é o seu nome? Paula. Deus te abençoe. Mas alguém como a Paula gostaria de aprender mais desse tesouro eterno? Amém. Nem preciso perguntar seu nome, Sueli. Deus seja louvado. Que o seu e o meu tesouro, amém, amado, chegue aqui, por favor. Que o meu e o seu tesouro não esteja fincado neste mundo. Parabéns, meu jovem, você também. Estou te vendo aí. Não me esqueci de ti. Que o meu e o seu tesouro, eu repito, esteja fincado neste campo e não neste mundo. Vamos orar. Os amigos que sentiram esse desejo, eu vou pedir que venham pertinho de mim, por favor. Cheguem aqui. Chegue aqui, Paulo, por favor. Muito bem. Amém. Vamos orar então todos juntos? Feche os seus olhos. Ao som do piano nós vamos falar com Deus. Papai do céu, eu fico impressionado com o seu amor por nós. Confesso te dizer que eu me impressiono da maneira como o Senhor amorosamente nos instrui em sua palavra e nos direciona para esse campo fértil, esse campo maravilhoso que precisamos aprender mais. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos que estão aqui na frente querem ter mais conhecimento, não estarem perecendo neste mundo, aprendendo dos valores eternos. E esse meu pedido de oração é para eles e para todos que estão aqui, membros e não membros dessa igreja, pois precisamos estar fincando nossa estaca no reino celeste. Que os valores eternos sejam muito mais importantes do que os valores terrenos em nossos corações. Bendito seja o seu nome. Transforme os nossos corações e nos despeça com a sua paz verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Jesus.